você vai ficar por dentro. As melhores celebridades estão aqui, tapete vermelho com Raul Cardoso. Boa noite, estamos nós aqui em mais uma edição do podcast Tapete Vermelho. E eu posso dizer de primeira mão para vocês que hoje o podcast gabaritou. Trouxemos hoje quem mais a cidade estava pedindo para esse bate-papo, para informatizar a cidade, de que hoje nós estamos assegurados e podemos caminhar tranquilamente na nossa cidade para cima e para baixo e receber esse ilustre, o nosso amigo Major Josuel. Boa noite, Major Josuel. É um prazer tê-lo em nossos estúdios hoje para nos dar essa honra de falar do trabalho que está sendo dentro de Zedoca hoje. O prazer é meu, eu que me sinto honrado em estar participando desse nobilíssimo programa, estar ao lado de uma pessoa que é muito importante no meio zedoquense e me sinto honrado de estar aqui participando hoje desse programa tão especial. Obrigado, por isso que eu falo, viu, gente? Hoje nós gabaritamos, viu? Trazê-lo para o nosso podcast hoje foi um feito. É o primeiro podcast que ele faz na cidade. Fez um outro em Santa Inês com meu amigo Bronca. Inclusive, agora há pouco estava falando aqui do que aconteceu lá com a entrevista dele e o Bronca. Mas hoje também nós vamos ficar atualizados, não é verdade? Eu estou um pouco até nervoso de estar à frente do Senhor. Não nos conhecíamos. Quando fiz o convite, imaginei que não iria aceitar. Mas Deus é maravilhoso e aqui está, né? Frente a frente com o Raul Cardoso para falarmos sobre a segurança pública de Zedoca. Bom, as atribuições são muitas. A gente traz no arcabouço do comando algumas atribuições que compreendem vários municípios, né? Só Zedoca são aproximadamente 40 mil pessoas. Eu tenho mais de 100 policiais, mais de 10 viaturas, né? Então é uma extensão de BR muito grande, mas aprove a Deus que hoje desse certo e estou muito feliz de estar aqui participando desse programa. Quantas cidades, Major? Hoje nós estamos, nosso batalhão, o 29º, ele contempla a cidade de Governador Newton Belo, a cidade de Zedoca, a cidade de Araguanã, a cidade de Nova Olinda do Maranhão, a cidade de Santa Luzia do Paruá, a cidade de Presidente Médici, a cidade de Maranhãozinho, a cidade de Centro do Guilherme e eu fecho o meu comando com o povoado de Nova Conquista. Nossa, é muita cidade para se tomar de conta. Sim. São atribuições bem extensivas, demandas diferentes. Eu trato de tráfico de drogas, vou até garimpo. Então, assim, a gente tem que ter todo um arcabouço de atribuições para tratar. Se as outras cidades estiverem tendo a dedicação do Major como Zedoca está tendo, né, estão todos de parabéns. Na verdade, quando chegamos, né, eu não costumo falar de como era antes. Eu falo do dia 3 de dezembro para cá, de quando eu cheguei. Nós chegamos em Zedoca numa situação muito complicada. Zedoca, no critério de segurança pública, não caminhava muito bem, estava vulgarmente falando capenga, né? Mas, de antemão, nós recebemos a atribuição do secretário de Segurança, juntamente com a aquiescência do comandante-geral na época. Já trouxemos uma viatura, já trouxemos alguns policiais. Ele me confiou para que eu pudesse trazer meu staff, né? Eu acredito que para que esse programa funcione bem, você precisa ter pessoas de confiança. Assim não é diferente no comando, né? Para que um comando funcione bem, eu precisava de um staff de confiança. Então eu fui chancelado pelo nosso secretário de Segurança e comandante-geral e trouxe também meu staff. Então, assim, pegamos ainda muito ruim a região, mas hoje eu costumo dizer que estamos em rota de cruzeiro. O navio estava atracado, amarrado, os rebocadores colocaram ele em alto mar e hoje a região do Alto do Turi, de Newton Belo até Centro do Guilherme, caminha em rota de cruzeiro. Estamos mantendo. Muito bem. Vamos lá. A cidade pediu, na verdade, Major, para que fizéssemos esse podcast com o senhor, né? Eu abri um espaço no direct para que as pessoas mandassem perguntas.
a curiosidade, está todo mundo curioso para saber quais são as soluções que o senhor vai ter, que o senhor tem para os problemas hoje dentro da cidade, com facções, com esse... Enfim, mais com facções e os absurdos de drogas, né? Hoje nós observamos que tem muito disso, coisa que nós não tínhamos 10, 15 anos atrás. Eu sou morador de Isadora, vou fazer 48 anos, e eu posso lhe dizer que morei numa cidade que antes era um mar de rosas. Hoje, com o crescimento, né, se cresceu coisas boas e se cresceu coisas ruins. Mas hoje o senhor nos dá uma segurança de que isso pode mudar. Não vai mudar 100%, o que é impossível. Mas a gente hoje se sente mais assegurado com a sua chegada na nossa cidade. Então, assim, assim que chegamos, que assumimos o comando do 29º Batalhão, nós fizemos um panorama do que estava acontecendo na cidade de imediato. Já chegamos com atribuições. Na verdade, a troca de comando ela acontece porque, geralmente, algumas coisas não estão dentro do que é esperado, né? Então, quando chegamos, já chegamos com umas atribuições, né? Tínhamos informações que facções criminosas que ainda não tinham se instalado na região, estavam se instalando, o tráfico de droga estava descontrolado, o uso de droga estava descontrolado, rolezinho estava descontrolado, manobras perigosas estavam descontrolado, homicídios, eu cheguei a ter 12 homicídios em 8 dias numa cidade, mais de um por dia numa cidade como Santa Luzia do Paruá. Então, assim, foge um pouco do que se é esperado em números para uma cidade. Então, assim, a gente recebeu a região bem conturbada e hoje, como eu já disse para o senhor, estamos caminhando a passos largos com o que temos em mão. Vou seguir aqui as perguntas do meu diretor. Ele fez umas perguntas aqui. Perguntas essas que nos foram enviadas pelos internautas. Bom. O que motivou o senhor a seguir a carreira militar e quais foram os momentos mais marcantes dessa jornada, doutor? Na verdade, o que motiva a gente a seguir a carreira militar hoje é o sacerdócio. Hoje, se você perguntar se uma pessoa trocar tiro com outra pessoa com o risco da própria vida por um salário ínfimo, todo mundo vai dizer não. Então, eu não aconselho hoje ninguém a entrar na carreira militar por uma farda. Entre na carreira militar por uma vocação, porque financeiramente quase que não compensa, né? Então, hoje o que nós fazemos por sacerdócio, fazemos por querer. Eu boto muito nas minhas entrevistas, nas minhas frases de efeito, quando temos uma grande operação, né? Que um que faz por querer vale mais do que 10 que fazem por dever. Então, assim, hoje o que me motivou foi a vontade de querer mudar, foi a vontade de querer lutar contra um crime que só crescia. Então, assim, quando eu era bem mais jovem, aproximadamente 15 anos atrás, foi quando eu entrei na polícia, eu tinha no meu íntimo a vontade de ajudar pessoas. E a forma mais próxima que eu tinha no momento era passar no CFO, né, muito concorrido na época, mas estudamos um pouquinho e Deus nos agraciou com a aprovação e hoje conseguimos fazer o que tínhamos em mente, que é ajudar pessoas. Muito bem. Desculpa a invasão. O senhor tem quantos anos hoje, doutor? Hoje eu tenho 42 anos de idade. 42 anos. 42 anos de idade. Muito bem. Qual foi a decisão mais difícil que já precisou tomar no comando? E, meu nobre, deixa eu lhe dizer, o comando, na verdade a cadeira de comando, ela é uma cadeira muito solitária, né? Geralmente quem está à frente de um comando, quem está à frente de uma organização, quem está à frente de um batalhão, ele é uma cadeira muito solitária, né? Por ele perpassa várias situações em que uma decisão tomada por ele reverbera em 100 pessoas, que vai reverberar em uma sociedade, que vai reverberar nessas cidades, que vai chegar naquele cidadão que vem do colégio, naquela cidadã que está indo para o hospital, no senhor que está vindo para o seu trabalho. Então, assim, a decisão mais difícil, ela acontece todos os dias.
Todas as vezes que chega uma demanda, todas as vezes que chega uma ligação, todas as vezes que tem uma troca de tiros, toda vez que tu manda um policial para uma guerra, então assim, você tem que tomar uma decisão. Vai ou não vai? Manda ou não manda? Então assim, não existe o momento da decisão difícil. Infelizmente hoje nós somos reféns dessa tomada de decisão. Então o comando é muito bonito, é muito lindo, é muito bacana, mas ele perpassa por um peso que a gente tem que carregar, né? E às vezes pode custar vidas, e é o que a gente não quer no momento. Muito bem. Né? São respostas bem esclarecedoras. Como equilibrar firmeza na atuação policial com respeito aos direitos da população? Bom, isso aí perpassa por política, né? Políticas públicas, mas isso aí se fala de lei. Hoje, os policiais militares hoje, quase que 90% da tropa ela é bem qualificada, né? Eu tenho 70% dos meus policiais têm um ensino superior. Eu já tenho 3 graduações e uma delas perpassa pelo direito. Eu sou mestrando em direito. Mas, Major, o senhor não utiliza seu instituto de advocatício na função policial militar? Não, mas eu precisava disso justamente para atrelar essa questão de polícia militar e fugir da legalidade. Então, hoje em dia, a população ela anseia pela polícia, ela anseia por segurança pública, ela anseia por sensação de liberdade, tá entendendo? Porém, a polícia militar, para proporcionar isso de volta para a sociedade, às vezes ela tem que ser um pouco mais dura, um pouco mais branda. Então, eu sempre falo, né, para os amigos eu tenho o amor, infelizmente para os inimigos eu tenho que trazer o terror. Então, são palavras duras, porém são palavras necessárias. As pessoas de bem, que fazem o que é bem, que fazem o que é correto, se você realmente perguntar a fundo o que elas querem uma polícia firme, elas querem uma polícia militar forte, elas querem uma polícia militar que atenda às exigências. E o bandido, infelizmente, ele só entende uma linguagem, é a linguagem da força, né? Mas claro que tudo dentro da legalidade, tudo dentro do que diz a Constituição, tudo que rege a Carta Magna. Caso contrário, iremos responder às vias judiciais pelos nossos excessos. E isso não tem acontecido sob o nosso comando, graças a Deus. Mas já, a gente tinha uma grande demanda com motos Cadron. O senhor teve essa dificuldade quando chegou na cidade? Tive essa dificuldade. O nosso Copom, que é o nosso telefone funcional, não só em Zedoca, né, mas nas outras cidades, mas Zedoca era o ponto focal, era onde a gente tinha maior incidência, né? Em Santo Luzia eu cheguei a ter mortes com pessoas que tinham uma prática de grau e incidentes com mortes. Então foi me cobrado do alto comando uma providência. Em São Luís já tinha sido deflagrada por o promotor de justiça Cláudio Guimarães a operação Rolezinho, né? E eu trouxe para a nossa demanda essa operação Rolezinho. Essa operação Rolezinho ela contempla a busca e apreensão de indivíduos que estejam em práticas de grau, ou empinando motos, ou com adulteração dos veículos automotores, né? Então, descargas cadrões, motocicletas com motores, carros com adulteração de características originais, tudo isso a Polícia Militar ela abrange. Então, eu bati firme, eu aprendi bastante, e hoje eu considero Zedoca e região uma região controlada, né? Hoje eu não recebo ligações mais de pessoas com manobras perigosas. Tem até projeto de lei tramitando para que se legalize a questão das manobras, né? Do famoso grau, só que hoje não é permitido pelo nosso comando essa prática em vias públicas, né? Tem cidades que já é permitido em locais confinados, tudo bem aprestado, porém Zedoca e região, pelo 29º Batalhão, não contempla. Então os cidadãos que insistirem nessa prática, infelizmente, sofrerão as sanções legais. Mas é notório, doutor, que desde que o senhor chegou, a gente não teve mais essas práticas de
o grau diminuiu e as motos Cadron, elas mesmo que se aquietaram. Foi extremamente notório. A gente percebe isso. Ao dormir, a gente percebe isso. Além do grau, além das motos Cadron, ainda tinha umas que atiravam, saíam soltando foguete na madrugada que assombrava a gente dentro de casa. Terrível. Então, é muito bom. É isso que a gente realmente almeja. Uma cidade sem poluição sonora, dessa forma, porque é uma poluição que atrapalha muito, e se sentir assegurado, né? De que estamos dentro de nossas casas assegurados de coisas ruins que estão acontecendo na rua. Bom, Parabéns. obrigado. Como lidar com a pressão e manter a equipe motivada em situações de risco? O senhor falou agora há pouco que perdeu um dos seus parceiros e foi emboscada, o que foi alguma ação, doutor? Na verdade, isso é de primeira mão, a gente ainda está colhendo informações, eu recebi ainda via WhatsApp em São Luís, né? Nós tivemos um policial, um sargento que foi emboscado e o que se sabe, ele foi a óbito, né? Já é fato, ele foi morto. Então, assim, um policial não sai de casa para morrer, um policial não deixa a sua família para voltar num caixão. Eu já tive o desprazer de entregar uma bandeira para uma família e é uma sensação horrível. E eu sempre digo para meus policiais, eu não quero 1000 bandidos mortos com um de vocês morto. Então eu quero que todo mundo volte para casa bem. Eu costumo, como Sun Tzu, né, ele cita no livro Na Arte da Guerra, ele diz que o exemplo, ele fala mais do que a ação, né? Eu costumo, como o senhor já viu, eu costumo comandar com exemplo. Não é muito de boa praça que um oficial de nossa patente esteja diuturnamente nas ruas, né? Porém, eu sou um pouquinho hiperativo e quando eu vejo que está um pouco fora do eixo, eu adentro a viatura. Quase que sempre eu estou na viatura e eu costumo conduzir o meu batalhão com exemplo. O exemplo arrasta, né? E eu costumo cobrar o que eu faço. Eu acredito que eu seria hipócrita se eu cobrasse do policial uma atitude, ou uma abordagem, ou um tipo de postura, ou uma prisão, ou uma invasão, ou um cerco, ou uma troca de tiros, aonde o major não tivesse a coragem de fazer o mesmo. Então, assim, eu desafio o senhor a perguntar a algum dos meus policiais se algum dia o Major Josuel se furtou ao direito de adentrar a viatura e ir ao enfrentamento de qualquer tipo de risco. Então a gente comanda com exemplo. O exemplo arrasta. O que a população não entende sobre o trabalho da polícia, doutor? O trabalho da polícia, há uma confusão muito grande, na verdade, né? Eu quero que tudo aconteça, eu quero que tudo seja bem, eu quero que tudo vá bem, eu quero ficar na porta de casa com o celular brincando, eu quero andar com minha moto sem que eu seja roubado, eu quero que o meu estabelecimento fique aberto sem que o Comando Vermelho institua toque de recolher e cobre por isso. Porém, eu quero que isso aconteça de uma forma tranquila. Infelizmente, a polícia, ela é o braço armado do Estado. Infelizmente, a polícia, ela tem que ser firme em certos momentos. Ela tem que ser dura em certos momentos. Então, assim, o que se vê da população é que, às vezes, quando a polícia chega, ela está numa retaguarda, né? Ou a polícia chegou, e por várias vezes eu digo para ele, calma, quem chegou foi a polícia. Nós somos os mocinhos. Vocês não estão entendendo? Os bandidos estão lá fora. Eles não vão perguntar nada. O bandido não usa farda. O bandido não usa nome. O bandido não tem uma viatura caracterizada. Então, assim, há uma confusão. As pessoas querem segurança, as pessoas almejam pela sensação de segurança, porém, elas confundem a atuação da polícia militar com a atuação dos bandidos. Então, eu preciso manter o pulso firme, eu preciso manter o pulso forte para que eu tenha uma polícia efetiva e para que eu consiga trazer os melhores resultados possíveis. É a sensação de segurança devolvida. Ótimo.
Eu estou encantado com sua presença. Que é isso, a gente... Muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Não, como eu disse, a gente está aqui para esclarecer, a gente está aqui para ajudar, a gente é essa polícia. Hoje nós somos uma polícia que interage, uma polícia que esclarece, aquela polícia truculenta, aquela polícia canto de calçada, ela já não existe mais, não pode mais perdurar. Hoje em dia somos quase que 24 horas por dia monitorado. Hoje é obrigatório, sempre foi, o uso da identificação. Hoje o policial tem que declinar os direitos. Então, assim, o policial ele deve essa satisfação à sociedade. E essa satisfação ela é nítida nas abordagens, na conduta, tá entendendo? E tudo que tem acontecido porque a gente tem feito tudo direitinho dentro do que rege a lei. O que precisa mudar para melhorar a segurança nas cidades menores, doutor? Meu nobre repórter, deixa eu dizer para o senhor, essa é uma pergunta um tanto assim. Nossa cidade ela não é tão pequena, nossa cidade ela é de médio porte, né? Nós temos cidade pequena, mas se eu for entrar nesse assunto, a ONU ela recomenda que para que a gente tenhamos uma cidade segura e com policiais, ela tem que ter no mínimo um policial para cada 250 habitantes. Tá entendendo? Zedoca possui 2 viaturas com 4 policiais para quase 40 mil pessoas. Não é privilégio de Zedoca. A gente está falando de Maranhão, a gente está falando de Brasil e, quiçá, de outros países. Então, assim, para o que temos hoje, Zedoca está de parabéns, porque eu com o efetivo que eu tenho, com a quantidade de viaturas que eu tenho, com o apoio que eu tenho, eu consigo ainda manter a ordem da nossa nobre cidade, da nossa nobre região. Eu costumo dizer que é a nossa BR, graças a Deus a gente tem o privilégio ainda de, nesses 120 dias já está sendo elogiado, né? Os elogios e as críticas para mim têm o mesmo peso. Eu acredito que todos levam para o mesmo lugar. Porém, é muito gratificante saber que em Araguanã hoje eu tenho 0 de tráfico de drogas. Saber que em Newton Belo eu tenho 0 de tráfico de drogas. Saber que hoje em Zedoca, para que eu possa adentrar um tráfico de drogas ou uma boca de fumo, vulgarmente falando, eu tenho que caçar a noite toda. Quando eu cheguei aqui, eles traficavam de porta aberta, né? Bastava eu sair na rua que eu encontrava, trazia porções e mais porções, e pessoas e mais pessoas. Era quanto mais os traficantes que eu trazia para a delegacia, né? Então, assim, hoje eu tenho dificuldade até, e isso é muito bom, de conseguir traficar, conseguir ver os traficantes traficar. Então, os desafios são grandes, mas esses desafios eles não falam da região do Alto Turi. Isso aí reflete a situação do Maranhão, do Brasil, como tudo. É como eu disse, a ONU ela pede 250 para cada um policial. Infelizmente, o Brasil ele está aquém dessa realidade. Mas estamos aí. Que bom. É bom. Que conselho o senhor daria para quem deseja entrar na carreira militar hoje? Estude para tentar outra coisa. A carreira militar hoje para muitos é muito bonito, para muitos é muito motivador, porém é como eu disse para o senhor, não tem como deixar de trazer a palavra sacerdócio. Hoje em dia levar um policial com uma troca de tiro, onde não se sabe se ele volta para casa vivo, dinheiro nenhum paga. Dinheiro, o bem mais precioso que nós temos hoje é a vida. E todos os dias eu mando policiais para a rua que eu não sei se irão voltar, né? Eu apresto a eles com colete, com armamento, com técnicas, com treinamento, com tudo. Eu dou treinamento no Brasil todo pelo Ministério da Justiça, e o que a gente faz é tentar fazer com que aquele policial fique qualificado o máximo para que ele não morra. Então, assim, se tem essa vontade no teu coração, se tem esse ímpeto dentro da tua alma, vai lá, enfrenta o concurso, vem aqui ombrear com a gente, e a polícia está de braços abertos para receber aquele que sentir no coração a vontade de ser um profissional de segurança pública.
Não dá para romantizar a profissão, né, doutor? A situação não nos proporciona esse momento, Então. né? Eu acredito que até aqui nesse momento eu consiga algo próximo a isso aí. Sim. Né? Eu consiga te mostrar um major bem mais arrumado, bem menos suado, com o cabelo um pouquinho mais ajeitado, né, nosso diretor? Então, assim, a gente consegue alguma coisa, sim, mas quase que 99% da nossa atividade perpassa por agressão, perpassa por crimes terríveis, de estupro, de tráfico, de morte. Tratar com esse tipo de assunto, ele mexe com muita coisa, né? Mexe com a cabeça, mexe com... Você não consegue sair arrumado e voltar arrumado. Você tem que carregar corpo, você tem que correr, você tem que suar, você tem que subir muro, você tem que disparar, né? É hoje quase que impossível você sair de manhã e voltar intacto à noite, né? Os policiais, e agora eu vou defender a minha classe, às vezes são julgados pela sua truculência, né? Mas o policial, quando pega serviço 7 horas da manhã, ele já se depara com uma Maria da Penha, uma mulher que foi espancada. 8 horas da manhã, ele tem um morto estirado na rua. 10 horas da manhã, ele tem um crime de estupro. Quando dá 7 horas da noite, 19 horas, aquele cara está com a cabeça como? Digam os psicólogos da vida, digam os doutores da vida. Verdade. Então, assim... se vê aquele policial truculento, aquele cara tá a 1000. Então, assim, ao comando cabe eu chamar ele, dizer que senta, calma, agora você vai para casa e bote aqui a fardinha atrás da porta. Apesar de que não existe policial de folga, estamos todo tempo de serviço. Se você estiver com sua família no restaurante jantando e acontecer um assalto, a Constituição diz o quê? Que o civil, ele pode intervir. Porém, o militar, ele deve. Caso contrário, ele responde por omissão. Quer dizer que se eu com minha família não fizer nada, eu vou responder ainda por um crime de omissão de socorro. Então, assim, não existe policial de folga. Então, é muito difícil, mas também é muito gratificante. Major, qual recado o senhor tem para dar para a população, a boa população de Sedoca? Bom, como eu já disse, né, para a população de bem, nós temos o amor, né, romantizando, nós Sim. temos a legalidade, nós temos um serviço prestado, dizer para eles que a Polícia Militar realmente é o mocinho da história de Bang Bang. Ele não está aqui para causar dano, ele não está aqui para trazer o terror, ele não está aqui para trazer qualquer tipo de prejuízo para ninguém. Porém, a sociedade ela precisa de uma polícia forte. Ela precisa de uma polícia firme, né? Então esse é o motivo de estarmos aqui hoje, né? Sedoca e região, infelizmente, caminhava a passos largos para uma omissão de segurança pública, né? E o sistema de segurança pública virou os olhos, né, em virtude dos números, e nos trouxe para cá para que a gente pudesse trazer um pouco da nossa experiência, né, um pouco, já rodei vários municípios, graças a Deus, por onde eu passei, hoje eu sou cidadão, recebi o título. Eu acredito que o serviço desenvolvido tenha sido muito bom, porque a Câmara sempre foi unânime em me contemplar com esse título, né? Então, assim, a gente trouxe essa experiência para Sedoca, estamos implementando em Sedoca, já viemos de outras vidas aí, Buriticupu da vida, Novo Cangaço, de assaltos a bancos, tinha um grupo de apoio tático em São Luís que eu tratava diretamente com facções criminosas, onde o preço pela nossa cabeça custava muito para as facções, então a gente conseguiu se desvencilhar disso. Então hoje Sedoca para mim, eu não vejo como um bicho de 7 cabeças, eu vejo como algo problemático, mas que a gente conseguiu controlar. Então a população pode ficar tranquila, a população pode ficar bem e que ela entenda que a Polícia Militar está para servir, para trabalhar dentro da legalidade, e que ela entenda que às vezes ela precisa usar de força, precisa usar até um pouco mais de truculência para trazer a sensação de segurança que ela tanto merece de volta. Muito bem. E o que o senhor tem a dizer aos bandidos da nossa cidade? Nós temos um jargão um pouco duro, né? Eu sou contemporâneo de um filósofo amigo meu, Cláudio Val Alencar, que ele dizia que nós somos reféns das nossas escolhas, né? Eu sou livre para escolher até que eu escolha.
né? No meu jargão eu sempre digo que aquelas pessoas que insistirem em continuar à margem da lei, insistirem no cometimento de crime, insistirem em prejudicar a sociedade, a Polícia Militar estará lá para conduzi-lo às autoridades policiais, para que ele seja julgado pelos seus crimes. A decisão de como ele virá será sempre dele, mas eu dou a oportunidade. Muitos agora parece que entenderam o recado e geralmente quando eu chego nas abordagens eles já estão prontos e não esboçam muitas reações. Mas assim que eu cheguei, em dezembro aqui, tínhamos bandidos aqui que me alvejou com 19 disparos de arma de fogo. Então assim, quem dá tiro na polícia para matar, infelizmente ele vai tomar tiro para morrer. Não foi nosso intento, prestamos socorros, porém muitas das vezes a gente não consegue chegar a tempo, né? A distância do local para o hospital demanda um certo tempo e esse indivíduo que assolava a sociedade não se encontra mais entre nós, né? Mas não é o papel princípio da nossa polícia. A gente veio para preservar vidas, mas o recado é esse: aquele que não quiser vir em pé, virá deitado, mas ele virá. Doutor, foi um prazer tê-lo em nossa bancada. O nosso papo foi extremamente agradável, né? Espero nos encontrarmos novamente aqui para falarmos sobre a nossa segurança pública. Eu sei que o senhor deve ter N situações para resolver, deve ser, lógico que é um homem muito ocupado, avisando que ele está aqui conosco, mas lá fora está toda a sua equipe aguardando e nós não podemos tomar muito tempo desse homem que hoje zela por nossa segurança. O programa Podcast Tapete Vermelho, no nome de Michal Cardoso, agradece de coração esse tempo cedido ao nosso programa, ao nosso podcast. Michal, eu que fico satisfeito, é sempre bom quando a Polícia Militar é convidada para esse tipo de evento. É um sinal de reconhecimento do nosso trabalho. Isso tende só a nos motivar a dar o nosso melhor, a fazer o nosso melhor. Nós estamos 24 horas na rua, né? Nós somos a instituição governamental que está sitiada nos 217 municípios. Não existe um município do estado onde não se tenha, no mínimo, 2 policiais. Então, assim, pode faltar qualquer outro tipo de profissional, porém o policial militar sempre vai estar lá. E é muito, muito legal, muito gratificante quando pessoas da alta sociedade como você convidam um mero policial para estar aqui contando o que acontece no seu dia a dia. Estamos aqui para ajudar e à disposição. A população pode contar com a Polícia Militar, que ela está diuturnamente trabalhando para garantir, para trazer de volta a sensação de segurança que um dia foi tomada. Como eu falei para vocês, nossos telespectadores daí do outro lado, hoje o programa Podcast gabaritou com a presença do nosso Major Josuel. É uma honra muito grande tê-lo conosco e esperamos você no nosso próximo programa. E muito obrigado. Obrigado, Tchau. Eu que agradeço. Tchau. Um show de perguntas, você vai ficar por dentro. As melhores celebridades estão aqui, tapete vermelho com Raul Cardoso.